Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Amém? Amém. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7, verso 14. Evangelho de João, capítulo 7, verso 14, e a perícope vai até o verso de número 24, amém? Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 14. Todos encontraram? Amém? Amém. Está escrito assim: então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto, sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Até aí, fecha seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento. No dia bom e no dia mau, no dia de sol e na tempestade, nos momentos de força e principalmente nos momentos de fraqueza, o Senhor esteve lá, o Senhor está lá. O Senhor é aquele que guarda os nossos corações e guarda os nossos pés para que nós não tropecemos. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Nós queremos ser confrontados por ela, queremos ser exortados pela tua palavra e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa transformar os nossos corações e o nosso entendimento. Essa obra é do Senhor, não é minha. É o Senhor quem toca, é o Senhor quem traz vida, é o Senhor quem gera transformação. Que o Senhor possa nos tocar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, você já teve a experiência de comprar algo falso? Só que assim, não é somente falso, porque tem umas falsificações que são muito boas, mas aquela falsificação barata, aquele relógio que você compra, que está escrito lá que ele aguenta 20 de pressão, só que você entra com ele na piscina uma vez, ele já não funciona mais. Hoje em dia o mercado brasileiro é muito movimentado por falsificações, principalmente por causa do preço exorbitante
que se paga por algo original. Eu me lembro quando eu era muito novo, eu comprei no AliExpress um iPhone. Comprei por R$100 o iPhone. Era um iPhone grandão, tinha a maçãzinha atrás. Mas pensa num celular ruim. Muito ruim. Por quê? Porque ele não era nada igual ao original. Ele era uma falsificação. Eu lembro que eu, pastor Fernando e alguns outros irmãos, a gente foi para uma conferência em São Paulo, e a gente foi tanto no Brás quanto na 25 de março. Eu lembro que lá no Brás a gente entrou numa loja e tinha uma série de perfumes, vários perfumes. E assim, só perfumes caríssimos. Pensa aí nos perfumes mais caros que você conhece. Hugo Boss, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, Chanel 5. Só perfumes tops. R$20 cada um. E quando você passava, o cheiro era bom. A gente passava assim, a moça experimentava, a gente passava na pele, dava aquela cheirada, o cheiro, a essência estava ali. Mas não durava 2 minutos. Era só o tempo de você comprar, a moça passar ali na loja, virou a esquina e o cheiro já tinha acabado. Mas por quê? É uma falsificação barata. Era uma falsificação barata. Queridos, isso também acontece com o Evangelho. E isso também acontece com a pregação da palavra. Infelizmente, existem vários tipos de evangelho sendo pregados hoje em dia, e não são o evangelho verdadeiro, são falsificações baratas. Talvez o mais proeminente de todos eles no Brasil seja o evangelho da prosperidade. É interessante que vira e mexe, as nossas autoridades políticas, elas têm a ideia brilhante de taxar igrejas. E um dos principais motivos, evangelho da prosperidade. Igrejas que estão enriquecendo à custa dos seus membros, pregando uma prosperidade que para alguns nunca chega. Onde você tem que dar, você tem que ofertar, onde você tem que fazer assim coisas mirabolantes. E essas igrejas são conhecidas como igrejas evangélicas, como igrejas cristãs. Às vezes é duro falar que é evangélico. Às vezes é duro falar que é cristão. Porque as verdadeiras igrejas acabam caindo nesse mesmo balaio. Das igrejas que vendem um lugar no céu, das igrejas que vendem bênção, das igrejas que você entra e parece um manicômio. Mas o que a palavra vai nos mostrar hoje, Jesus vai nos mostrar, é que existe uma falsificação do evangelho. Por quê? Porque existe o verdadeiro evangelho. Existe o verdadeiro cristianismo. Jesus, ele vai nos mostrar hoje, através da exposição desse texto, que o verdadeiro evangelho dele é focado na palavra, em aprender a palavra, em pregar a palavra e principalmente em obedecer a palavra. E Jesus, ele vai começar lá no verso 14, dizendo assim: então na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Na semana passada, a gente viu que estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e os irmãos de Jesus, que até então também desconfiavam, não acreditavam, eles começaram a atiçar Jesus. Falaram: olha, você tem que subir para a festa, você tem que fazer coisas lá, para que as pessoas te vejam, para que você fique famoso. Ninguém que quer ficar famoso faz as coisas escondidas. E a Bíblia fala e registra que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E Jesus, ele trouxe uma palavra sobre a importância de obedecermos a Deus, a importância de sermos fiéis. A preocupação de Jesus não era com fama, não era com marketing, não era nada. Era com fidelidade a Deus.
E Jesus, ele disse para os irmãos: olha, vocês podem ir, eu por enquanto não vou. Por quê? Porque a ideia de Jesus não era fama, a ideia de Jesus não era reconhecimento, a ideia de Jesus era fidelidade a Deus, era fazer a vontade de Deus. E aqui, depois que os irmãos de Jesus subiram e depois que a festa já tinha começado, na metade da festa, Jesus, ele sobe ao templo. A maioria dos teólogos entende que Jesus, ele sobe na metade da festa e ele sobe um pouco mais reservado, exatamente porque se Jesus aparece no primeiro dia da festa, com pompa, com gala, iria antecipar algo que ainda iria acontecer. Nós ainda vamos ver Jesus entrando de forma triunfal em Jerusalém, onde ele vai entrar ao som de canções, ao som de glória e júbilo, com pessoas com ramos, mas ainda não era o tempo, ainda não era o momento, e Jesus não queria trazer para ele isso. Então Jesus sobe na metade da festa, ele vai direto ao templo, e Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ensinar. É interessante, queridos, que em várias passagens da Bíblia nós temos Jesus curando, fazendo sinais, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas o principal foco do ministério de Jesus era o ensino. Era o ensino da palavra. Jesus curava aqueles que chegavam a ele. Jesus fez sinais, milagres e maravilhas para comprovar a sua divindade, mas o principal foco de Jesus era a palavra, era o ensino. Jesus, ele aparece no meio da festa, e se ele quisesse, ele poderia fazer um sinal, ele poderia fazer um milagre que traria atenção para ele. Ali tinham judeus, fariseus, todo o sinédrio naquela festa. Jesus facilmente poderia mostrar poder no meio daquele povo, mas não era isso que preocupava o coração de Jesus. Jesus sobe para o templo para ensinar. É interessante, queridos, qual tem sido o foco da igreja do Senhor nesses dias? Quando a gente olha para a igreja do Senhor no geral, qual é o foco da igreja? Será que o foco da igreja tem sido no ensino? Será que o foco da igreja tem sido ser zeloso e fiel com a palavra do Senhor e com o ensino correto das Sagradas Escrituras? Será que quando nós entramos numa igreja aleatoriamente, lá vai estar sendo pregada a palavra de forma fidedigna? E será que vai existir essa preocupação de fidelidade com a palavra? E não com aquilo que as pessoas querem ouvir, mas com aquilo que elas precisam ouvir da palavra? Eu me recordo que quando eu era novo para a minha idade atual, eu devia ter mais ou menos uns 19 anos, e eu fui num culto com a Tereza, lá em Fabriciano. E assim, queridos, o culto estava avivado, entre aspas. As pessoas estavam muito exaltadas, eu nem achei lugar para sentar, fiquei na porta atrás, estava muito cheio, e tinha uma preletora, e ela estava profetizando sobre todo mundo, entregando bênçãos para todo mundo. O que eu acho mais curioso normalmente desses ambientes é que nunca tem uma desgraça. Ninguém se levanta e fala assim: se você não consertar sua vida e tomar vergonha na sua cara, Deus vai te pegar. Normalmente é só bênçãos. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Em que nenhum momento do culto a Bíblia foi utilizada. A Bíblia não foi lida. A Bíblia não foi mencionada. Em nenhum momento do culto a Bíblia foi sequer aberta. E essas são as igrejas evangélicas que nós temos. Essas são as igrejas cristãs. Cristão vem de mini cristos.
somos cópias de Jesus, imitadores de Jesus, mas como nós vamos imitar algo que nós não conhecemos? Infelizmente, queridos, essa é a realidade de muitas igrejas, uma falta de preocupação com o ensino da palavra. Igrejas que estão pregando libertação, e existem cultos para libertação, e não é que não podem ter, mas a Bíblia é muito clara em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O culto de libertação está cheio, e o culto de ensino da palavra e de exposição da palavra está vazio. E o que vai libertar não é o culto de libertação, o que vai libertar é o conhecimento de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, o foco do ministério de Jesus era o ensino. O verso 14 mostra a real motivação de Jesus. Nunca foi cura, nunca foi milagres, não bênçãos, mas palavra. E isso revela a essência da igreja de Jesus. Uma igreja que é focada na palavra. E o primeiro ponto que Jesus vai destacar até o verso 18 é exatamente esse foco que a igreja precisa de ter na palavra. A fidelidade da igreja de Jesus com a palavra. Então Jesus, ele começa a ensinar. E as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus começam a olhar para o ensinamento de Jesus e começam a ficar o quê? Abismadas. Por quê? Porque o ensino de Jesus era diferente. Esse mesmo evangelho já disse anteriormente que as pessoas olhavam para o ensino de Jesus maravilhadas e falavam: ele ensina como quem tem autoridade. Naquela época, queridos, para você ser um mestre, para você ser um rabi, você precisava passar por um rigoroso estudo. E as pessoas, muitas delas, mestres, estavam sempre referenciadas em outras pessoas. Então, um mestre, ele era bom na medida em que ele se referenciava em alguém. Paulo, nas cartas dele, ele diz assim: eu na minha época eu era melhor do que a maioria. Eu era zeloso, eu era perseguidor, eu era fiel ao meu ensino. E mais o que Paulo falava? Eu aprendi aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos rabis mais graduados da época de Paulo. Então as pessoas estavam sempre reproduzindo ensinos que elas escutavam de outros. Só que as pessoas olhavam para a pregação de Jesus, olhavam para aquilo que Jesus falava, e era uma pregação totalmente diferente. A pregação de Jesus não era de nenhuma corrente teológica daquela época. E isso é importante para a gente entender o texto. Os judeus, no verso 15, os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Algumas pessoas tentam utilizar esse texto para mostrar um certo tipo de bondade na ignorância. As pessoas pegam esse texto e dizem assim: olha, tá vendo? Jesus não estudou, Jesus não fez uma escola teológica, Jesus não fez uma escola formal, Jesus não estudou. Esse negócio de teologia, esse negócio de estudar grego, hebraico, aramaico, de pegar os originais, para quê? Jesus não estudava, mas o que o texto quer dizer não é isso. O que o texto está querendo dizer é que Jesus não frequentou aquelas escolas daqueles mestres que tinham em Jerusalém, mas não que Jesus não tenha estudado. Queridos, Jesus falava pelo menos 4 idiomas.
grego, hebraico, aramaico e latim. E isso não foi assim, Deus colocou a mão sobre ele e falou: meu filho, receba agora. O ministério de Jesus começou aos 30 anos de idade. Antes disso, de forma no cotidiano, no ordinário, Jesus foi crescendo em graça, sabedoria e estatura. E sabe, queridos, aqui está falando como ele sabe tanto sem ter estudado, não é um estudo teológico. O judeu está falando assim: gente, ele não frequentou nenhuma das nossas escolas, ele não sentou aos pés de nenhum mestre aqui. Como que ele sabe todas estas coisas sem ter estudado? E Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Queridos, como nós podemos identificar um evangelho de falsificação barata do verdadeiro evangelho? Como nós podemos identificar um evangelho genuíno, um diamante de algo que não é verdadeiro? Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Queridos, o verdadeiro evangelho, ele é baseado na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus? Sim. Deus nos deixou uma bela escritura, uma bela carta de amor, nós temos ela em nossas mãos, e o verdadeiro evangelho, ele precisa ser condizente com a palavra de Deus. Às vezes eu olho para algumas pregações, e às vezes algumas pregações no hype, e eu falo assim: meu Deus, é linda, faz a gente chorar, faz a gente se emocionar, mas não tem nada de bíblico. A verdadeira pregação do evangelho, ela é até muito fácil. Quando a gente vai para os estudos teológicos, como que a gente prega a palavra? A gente lê o texto, depois a gente explica o texto, e depois a gente aplica o texto nas nossas vidas. Qual texto, Guilherme? A Bíblia, a palavra de Deus. A preocupação de Jesus era transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Gente, isso é muito bonito. Jesus está dizendo assim: olha, a minha mensagem não vem de mim mesmo. Jesus era Deus, o Deus encarnado, mas naquele momento, naquela condição de servo, de esvaziamento, Jesus fala: a minha mensagem não vem de mim, ela vem de Deus. O verdadeiro evangelho não é pregado do que eu acho, o verdadeiro evangelho não é pregado dos meus próprios sentimentos, mas a partir da palavra de Deus, e nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, nós estamos com infidelidade com a palavra por causa dos nossos sentimentos, por causa dos nossos pensamentos? Quantas vezes nós queremos priorizar nós, ao invés de priorizar a palavra? Eu já falei isso aqui uma vez, e vou repetir, e eu gosto sempre de repetir, para criar provas contra mim mesmo. Mas, queridos, se um dia o meu filho, o Henri, e os outros 4 que Deus ainda vai me dar em nome de Jesus, amém? Amém? Vocês profetizam? Receba. Se um dia o meu filho, morando debaixo do meu teto, se desviar dos caminhos do Senhor, se perder, eu
abro mão de ser pastor na mesma hora. Sabe por quê? Porque a Bíblia coloca critérios para quem quer assumir o pastoreio, e uma delas é que os filhos precisam estar na igreja. Os filhos precisam estar em submissão. Se um dia, Deus que me livre, meu casamento der errado e eu arrumar outra, eu não posso pastorear. Por quê? Porque a Bíblia diz que o bispo, o pastor, o presbítero, ele é marido de uma só esposa. Ele precisa governar bem a casa dele. Gente, graças a Deus, eu já falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, essa loucura eu faço uma vez só. Casar, vai ser só você, e eu vou com você até a morte. Mas, queridos, nós precisamos de tratar isso com seriedade. Eu estou falando de uma coisa que hoje em dia parece que não é mais levada com seriedade. Mas quantas vezes a gente tende a olhar os nossos sentimentos, o nosso coração, e não a palavra de Deus? Jesus está dizendo assim, olha, a minha mensagem não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. Eu sou fiel à palavra de Deus. E Jesus, queridos, ele continua falando algo muito interessante no verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Então veja como que essa parte do texto ela está totalmente preocupada com a palavra, em nós sermos fiéis à palavra. Você quer identificar um bom pastor? Você quer identificar um bom cristão? Olhe a fidelidade dele com a palavra. Olha o que Jesus está falando. Queridos, eu pulei um versículo, não vou voltar nele. Mas olha o que Jesus está falando. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Aquele que fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, está buscando a sua própria grandeza. Queridos, eu estou cansado de ver homens e mulheres usando a Bíblia como um mercado. Cantores que estão usando cristãos e evangélicos como um mercado, porque entenderam que esse mercado é financeiramente viável, entenderam que esse mercado é amplo, tem muitos adeptos. Estou cansado de ver homens e mulheres que não têm nada de cristão, que não tem nada de serem semelhantes a Jesus, mas usando o evangelho, a palavra para o seu próprio benefício, para o seu próprio ganho, para a sua própria fama. Quantas vezes nós temos visto isso? E é exatamente isso que Jesus está falando. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Os pastores têm buscado a glória de Deus ou têm buscado a sua própria fama? Os ministros de louvor têm buscado a glória de Deus ou têm buscado a sua própria fama? Queridos, isso precisa mexer demais conosco. Eu li um livro recentemente, indicação da minha esposa, chama A Essência da Adoração. Salvo engano, se tiver errado, depois vocês me corrijam. É um livro do Jeremy Riddle, ele é cantor da Bethel. Gente, eu li aquele livro, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou excluir meu Instagram. Como que ele trata com seriedade a questão do zelo por Deus, do zelo pelas coisas de Deus, e a questão da exposição da nossa imagem. Será que quando a gente expõe a nossa imagem é para a glória de Deus, para o benefício de Deus, ou para que nós sejamos vistos, para que nós fiquemos famosos? Qual que é a motivação por trás do nosso coração? Ele conta no livro dele uma cena que eu achei assim fantástica.
Ele falou que antes de começar um set na igreja dele, antes de começar um período de louvor, os irmãos do louvor começaram a orar. Deram as mãos, fizeram a rodinha e começaram a orar. E ele fala que o Espírito Santo foi derramado sobre eles ali, e eles começaram a chorar copiosamente, e os irmãos ali, naquele momento de quebrantamento, naquele momento pré-culto, e os irmãos sendo tocados, de volta à essência. Então não é a essência da adoração, de volta à essência, do Jeremy Riddle. E queridos, ele fala que de repente, estava todo mundo ali abraçado, ele abriu o olho, e tinha alguém da mídia que tinha enfiado no meio deles, lá por baixo, e estava tipo assim, tirando foto. E na hora ele falou assim, que ele deixou os irmãos orando, puxou o cara e falou assim: irmão, eu sei da sua intenção, eu sei que a intenção é nobre, mas agora não é o momento. O que a gente está fazendo aqui não é para mostrar. O que a gente está fazendo aqui não é para mostrar para os outros que a gente está quebrantado, que a gente chora durante o culto, não. Não precisa tirar foto agora. E amém. Continuou. Queridos, hoje em dia parece que existe um marketing, uma publicidade para mostrar algo nosso e não para apontar para Deus. Mas a fidelidade de igreja está em apontar para Deus. A fidelidade da igreja está em mostrar Deus, em fazer com que Deus seja visto, não seu pastor, não seus pastores, não seus ministros de louvor, mas fazer com que Deus seja contemplado, fazer com que Deus seja visto. Se eu subo aqui todo domingo e prego uma palavra, e vocês não estão vindo a Deus, eu estou falhando. Se os irmãos do louvor sobem aqui domingo, e fazem um louvor magistral, onde Deus não foi visto, eles estão falhando, porque o objetivo do louvor, o objetivo da exposição da palavra, é fazer com que Jesus seja visto, fazer com que Ele seja contemplado. Será que esse tem sido o objetivo da igreja do Senhor nesse tempo? Qual tem sido o objetivo? Porque, queridos, tem hoje uma campanha de marketing, e eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Nós temos que usar tudo aquilo que é lícito e que nós podemos usar para promover o reino de Deus. Mas às vezes, queridos, a gente tem extrapolado, e eu digo a gente, não a nossa igreja, mas a igreja do Senhor no geral, por causa de fama. Os irmãos aqui sabem o que é clickbait? Ninguém sabe? Clickbait é uma mentira. Clickbait é quando você pega um vídeo, aí imagina que o vídeo está lá assim: Pastor Guilherme Mendes conta tudo. Aí você abre o vídeo, o pastor não contou nada. Era só para você clicar lá e assim, para gerar engajamento. Queridos, isso é mentira. E às vezes eu vejo pastores, até mesmo pastores grandes, usando o clickbait. Isso é mentira. Para quê? Para ficar famoso? Para que mais pessoas assistam o que eu estou falando? Eu preciso de usar um artifício mentiroso para a minha própria glória, para a minha própria fama? E queridos, o verso que eu pulei, ele fala um pouco sobre nós. O verso 17 fala assim: olha, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele, ou se falo por mim mesmo. Eu não sei se você já teve esse sentimento, que você está escutando algo, e vem um sentimento dentro do seu coração assim: isso não está certo, isso que está sendo falado aí, está bonitinho, está fazendo chorar, mas não está certo. Queridos, se nós formos genuinamente transformados pelo Espírito Santo, se fomos tocados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo fez de fato morada no nosso coração,
e nós somos transformados, Ele vai nos incomodar quando nós nos depararmos com o falso evangelho. Muitas pessoas estão buscando igrejas atrás de bênção, de cura, de prosperidade, de tantas outras coisas, porque ainda não foram transformadas. Porque uma pessoa que é transformada, ela fica incomodada. Jesus está falando exatamente isso no verso 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem dele ou se fala por mim mesmo. Ou seja, quem quiser fazer a vontade de Deus, quem quiser conhecer mais de Deus, quem for sedento, e essa sede só vem através do Espírito Santo, vai saber discernir se uma palavra vem de Deus ou não. Queridos, se nós somos cheios do Espírito Santo, se Ele habita em nós, a palavra fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Se até isso Ele testifica, Ele também testifica quando uma palavra vem de Deus ou não. Você é cheio do Espírito Santo, você é apto para olhar para uma palavra e discerni-la e saber, isso é de Deus, ou não, isso não é de Deus. Infelizmente, por causa dessa falta de discernimento, existem homens e mulheres presos em situações que eles não queriam estar, por causa de uma palavra que foi lançada e que não era de Deus. Eu lembro que eu estava escutando um podcast do pastor Fábio Coelho, e ele estava contando uma história que ele passou, e que assim, gente, parece um absurdo. Ele falou que foi frequentar uma igreja, não sei se na Colômbia, um país assim, e contaram para ele que um pastor falou do púlpito, falou assim: gente, Deus me deu uma visão. E Deus me deu uma visão de que a minha esposa vai morrer. E Deus já me deu uma visão de uma outra mulher, e eu vou casar com essa mulher. Irmãos, não é por nada não, se eu for num culto assim, e o pastor falar um negócio desse, eu vou embora na hora. Eu nem fico para ouvir o resto. E o mais legal dessas visões é que o cara nunca tem uma visão com a tia da cozinha. Nunca tem uma visão com aquela mulher de oração fervorosa, do coque, que assim, tá tipo uns 30 quilos mais pesado do que deveria e tal, mas amém, tá espiritualmente, tá bem. É sempre com a vocalista do louvor, é sempre algo assim. E dito e feito, o pastor só errou que a esposa dele ia morrer, ela não morreu, mas ele se separou dela e casou com uma irmã da igreja. Depois ele falou para a igreja que a morte não era física, era espiritual. A esposa dele ia sair dos caminhos do Senhor, enfim. Queridos, como que uma igreja do Senhor Jesus ouve algo desse tipo e fica tranquilo? Recebe isso como se isso fosse uma palavra do Senhor. Como? Meus amigos, nós precisamos ser fiéis à palavra. Quando vocês chegarem em casa hoje, leiam esse texto de novo e busquem entendê-lo. E se eu tiver falado algo que está fora dele, me falem. Mas nós precisamos de ter fidelidade com a palavra. Nós precisamos ser fiéis àquilo que a Bíblia diz. Não aos nossos sentimentos, não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente acha que é mais importante. Mas precisamos ter fidelidade com a palavra. Precisamos ter fidelidade com a palavra. Então esse é o primeiro ponto que Jesus, ele queria destacar no contexto. O evangelho verdadeiro é um evangelho que é fiel à palavra. É um evangelho que se importa em pregar com fidelidade a palavra, em ensinar com fidelidade a palavra, em guardar a palavra. É um evangelho que não importa,
é uma pregação que não importa com o que as pessoas querem ouvir. A preocupação não é o bem-estar, a preocupação é a fidelidade com a palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Jesus vai destacar do verdadeiro evangelho, que não é uma falsificação barata. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela não se preocupa apenas em ensinar, mas também em obedecer. A nossa preocupação enquanto cristãos não deve ser apenas de ensinar, não deve ser apenas de aprender, mas deve ser também em obedecer. Verso 19, Jesus diz assim: Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Então Jesus, ele começa mostrando a hipocrisia daqueles homens, e falando assim: olha, Moisés deu para vocês a lei, Moisés deu para vocês os ensinamentos, Moisés deixou uma lei de Deus para vocês, mas vocês não a obedecem. Queridos, no livro de Mateus, principalmente, a gente vê Jesus censurando de forma pesada os fariseus. Jesus censurando de forma pesada os judeus que tinham conhecimento na época dele. Jesus, ele vira para as multidões e diz assim: olha, gente, escutem tudo que os mestres da lei falam. Façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam e não vivem. Eles pregam a palavra, eles pregam a lei do Senhor, mas eles não vivem. Eles atam fardos pesados sobre vocês, mas eles não carregam nem com o dedo mindinho deles. Ou seja, eles não fazem a mínima força para viver aquilo que eles pregam para vocês. Jesus, ele vai censurar, ele vai exortar os fariseus da época dele de forma severa. Fala assim: vocês são hipócritas. Hipócritas. Porque vocês pregam aos outros, mas não pregam a si mesmo. Vocês exortam aos outros, mas não exortam a si mesmo. Isaías bem profetizou acerca de vocês. Isaías diz: esse povo me honra com os lábios. Aquilo que eles falam está certinho, mas o coração deles está longe de mim. Ou seja, o verdadeiro evangelho não é um evangelho que se preocupa apenas com ensino. Verdadeiros cristãos não se preocupam apenas em aprender de forma verdadeira e fidedigna a palavra do Senhor, mas também se preocupam em obedecer. Obedecer. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Verso 20, a multidão respondeu: você está possuído por demônio? Quem procura matá-lo? Queridos, Jesus, ele traz uma acusação sobre aquelas pessoas. Por que vocês estão procurando me matar? Nenhum de vocês obedece à lei. Vocês até a conhecem, mas vocês não obedecem. E vocês estão querendo me matar, dizendo que eu não cumpro a lei? A primeira coisa que aquela multidão faz é desconversar. Mas você está endemoniado? Quem que está procurando te matar? Se você voltar lá no capítulo 5 do Evangelho de João, você vai ver que os fariseus estavam armando planos para matar Jesus. Então Jesus não está falando mentira. Eles realmente procuravam matá-lo. A multidão respondeu: você está possuído por demônio, quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado, e vocês ficaram admirados.
No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Então, olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, gente, vocês estavam querendo me matar por ter feito. Desculpa. Vocês estavam querendo me matar por ter feito uma cura no sábado. Mas quantas coisas vocês fazem no sábado? Você tira o seu boi do estábulo e leva ele para beber água. Você não deixa ele passar fome no sábado. Se o seu filho cair numa vala, você não vai deixar ele lá o sábado todo e só vai buscar no domingo, porque afinal de contas é sábado e você não pode fazer nada. Se o seu filho nasce numa sexta-feira e 8 dias depois, você precisa circuncidar ele e dar no sábado. Você não vai lá circuncidar para cumprir o mandamento do Senhor. Por que vocês estão me perseguindo por ter feito o bem no sábado? Porque eu curei um homem no sábado. Jesus, queridos, ele começa a trazer aqui a verdadeira lei do Senhor. Aqueles homens estavam extremamente preocupados em seguir a lei, sem entender, sem conhecer. E eles estavam extremamente preocupados em tacar pedra em outros, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles falavam. Queridos, a maior lei do Senhor para nós se chama amor. Toda a lei e todos os profetas se resumem em 2 mandamentos: ame ao Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus está mostrando para aqueles homens: olha, vocês não estão amando. Eu fiz o bem. Vocês estão me acusando de ter burlado o sábado, de não ter guardado o sábado, por causa de uma bondade que eu fiz. Um outro evangelho vai dizer assim: olha, se o seu filho cair, se machucar, você vai negar socorrê-lo porque é sábado? Não, não vai. E será que esse filho de Deus, que estava aprisionado com enfermidade, não pode ser curado porque é no sábado? Querido, Jesus ele está trazendo uma estrutura nova, ele está trazendo um pensamento, um entendimento correto para a lei do Senhor. Por isso que Jesus, em outro lugar, ele vai dizer que vinho novo se coloca em odre novo. Porque se você pôr vinho novo em um odre velho, vai arrebentar o velho, vai arrebentar o odre. Aquilo que Jesus estava ensinando, a forma correta como Jesus ensinava, não cabia naquela estrutura. Se fosse tentar aplicar naquela estrutura dos judeus, aquela estrutura ia se quebrar, ia se perder. Jesus ele está censurando aqueles homens, censurando a hipocrisia deles. Vocês querem guardar os mandamentos, vocês querem me ver cheio de regras, mas vocês não estão amando ao próximo, que é maior do que todos os mandamentos. Vocês não estão servindo ao próximo, que é maior do que todos os mandamentos. Vocês estão falando comigo do sábado, mas quantos de vocês vivem a lei de forma completa? Se é para matar por causa do sábado, vocês têm que tirar pedra em si mesmos. Jesus ele está trazendo aqui um novo entendimento. Precisa haver obediência, e precisa haver uma obediência correta da palavra do Senhor. O maior mandamento fala sobre amor.
maior de todos os mandamentos fala sobre amor. Sobre nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre nós amarmos ao próximo como nós mesmos. Queridos, isso é demonstrado através da nossa misericórdia. Quão misericordioso você é com os outros? Os meus sermões normalmente são bem duros, porque é um sermão público. Eu estou pregando para os outros, eu estou pregando para mim mesmo. Mas normalmente o meu trato pessoal é extremamente misericordioso. O nível de misericórdia e amor que nós mostramos com os outros é o mesmo nível de misericórdia e amor que vai ser demonstrado a nós. Queridos, aqueles homens da época de Jesus, eles coavam nas palavras de Jesus um mosquito, mas engoliam um camelo. Eles ficavam olhando as nuances da lei, mas aceitavam coisas escabrosas. E Jesus, ele deixa escapar algo aqui que é extremamente interessante. Quando ele fala sobre a circuncisão, ele diz assim no verso 22: no entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas muito antes da lei. Muito antes de haver uma lei dos patriarcas, algumas coisas já eram fundamentais. A circuncisão era uma aliança de Deus com Abraão. Muito antes de Deus vir com Moisés e trazer uma lei para aquele povo, ele já tinha uma aliança com aquele povo, a circuncisão. E Deus já tinha uma aliança dele, que é o amor. Muito antes de haver lei, muito antes de haver 613 mandamentos, Deus já falava por meio do amor. Às vezes, queridos, nós estamos tão focados em regras que a gente tem esquecido do amor. Tem uma música que eu gosto muito que diz, Adalto, me ajuda a lembrar, a fé vira faca sem amor, é isso? É. A lei vira faca sem amor. É uma música do Mauro Henrique, uma música linda. A lei vira faca sem amor. Por quê? Porque o mandamento do Senhor ele é baseado em amor. E nós podemos fazer tudo aqui. Se não tiver amor, não vai resolver de nada. Não vai servir para nada. A nossa obediência a Deus, ela precisa ser uma obediência em amor. A nossa vida, ela precisa ser pautada pelo amor. E eu não estou falando aqui, queridos, que nós temos que ser conivente com o pecado. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser misericordioso demais com os nossos pecados, não. Sejam os mais rigorosos possíveis com os seus próprios pecados. Mas exerça misericórdia com os outros. Seja amoroso com os outros. Por quê? Porque dessa forma nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. E esse mandamento ele contém todos os outros juntos. A lei do Senhor e os profetas, tudo aquilo que foi ensinado se resume a isso. Ame o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, queridos, ele termina essa perícope, no verso 24, ele diz assim: não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa.
Jesus aqui, primeiro, ele está fazendo uma exortação para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam olhando para ele e fazendo um juízo por causa da aparência. Jesus não frequentou as escolas rabínicas. Quem é esse cara que tem esse grau de ensino e ele não cresceu ao pé de nenhum mestre judaico? Quem é esse cara que está nos ensinando e que não é um dos nossos rabis? E Jesus está dizendo: não julgue de acordo com as aparências. Queridos, hoje nós vivemos num tempo de uma igreja que é extremamente estética. Hoje a gente vive num tempo em que aquilo que é usado para promover a igreja é algo estético, e não aquilo que de fato deveria promover a igreja. Nós aprendemos isso há 2 cultos atrás, quando a gente falou sobre o que de fato é ser igreja, o que de fato é congregar. É viver uma vida de admoestação mútua, é viver uma vida de unidade, é viver uma vida de irmandade, é viver uma vida onde nós estamos unidos, juntos, em torno do amor de Jesus Cristo. Mas quando nós vemos o marketing da igreja hoje, quando a gente olha para aquilo que está sendo usado para promover as igrejas hoje, o que vocês veem? A minha igreja tem um McDonald's lá dentro. Minha igreja tem 359 ar-condicionado. Deus ainda vai dar essa graça para a gente, em nome de Jesus. A minha igreja tem um telão de LED de 400 mil. Olha o culto da minha igreja, parece o show do Coldplay. E esse tem sido o marketing que tem sido usado para chamar pessoas para o culto. Uma visão totalmente estética. E o que importa de fato no culto não é mostrado. Que é a unidade, que é a comunhão, que é o ensino fiel da palavra. Queridos, Jesus está falando: não julguem de acordo com as aparências. Aquilo que deveria chamar a nossa atenção vai muito mais do que o visual, vai muito mais do que o estético. Fala sobre a essência. Mas julguem de maneira justa, julguem de maneira fiel, julguem de maneira correta. Não só por causa da estética, não por causa da aparência, mas por causa da essência, por causa daquilo que é verdade, daquilo que é intrínseco. Esse texto, queridos, ele quebra um argumento que é muito falado hoje em dia: só Deus pode me julgar. Queridos, isso não está em lugar nenhum na Bíblia. Eu passo o dia inteiro julgando os irmãos e julgando a mim mesmo. Só que nós precisamos fazer isso com a medida justa, com a medida correta. Gente, eu olho para alguns irmãos e eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu fico vendo esses irmãos assim, Deus pegando eles igual um picolé, enfiando lá no inferno. Assim. Não, porque é quase o STF da igreja, sabe? Falando da igreja no geral, é quase o juízo supremo. Julgou todo mundo. Não tem nem como chegar diante de Deus e falar assim: Deus, mas eu não sabia. Eu falei assim: mas como não sabia? Você falava de todo mundo, você fazia juízo de todo mundo sem misericórdia, sem amor e sem graça. Esse mesmo rigor vai ser usado para você. Gente, quando eu vejo alguém errando, quando eu vejo alguém numa situação delicada, quando eu vejo alguém numa situação de pecado, normalmente eu tendo a olhar para mim mesmo e falar assim: Senhor,
eu já tive ali. E se eu não vigiar, eu volto para ali. E a gente começa a orar por essas pessoas. E a gente começa a exortar em amor, não na intenção de humilhar, não na intenção de rebaixar, mas na intenção de constranger em amor. O mesmo amor que uma mãe tem por um filho e briga com ele quando ele chega de madrugada em casa, não é porque ela é chata, é porque ela ama o filho, ela sabe que ele pode estar fazendo algo que vai prejudicá-lo. Não é para rebaixar, não é para humilhar, é porque ela ama e quer o bem dele. Essa ideia, queridos, que só Deus pode me julgar, isso não é bíblico. Jesus está mandando a gente julgar. Só que Jesus está falando, julguem com uma medida correta. Julguem com uma medida. Julguem com uma medida correta. Julguem com uma medida justa. Justa. Aqueles homens estavam olhando para Jesus e estavam o julgando por causa da aparência, mas não estavam fazendo um juízo correto por causa da essência. Jesus mostrou, comprovou, apontou que ele era o Filho de Deus, não só através das coisas que ele fez, mas através da vida dele, uma vida condizente com aquilo que ele ensinava. Queridos, será que nós temos sido uma falsificação barata da igreja? Ou será que nós estamos sendo fiéis? Jesus, hoje, ele quis nos deixar 2 ensinamentos. Primeiro, nós precisamos ser fiéis à palavra. A igreja do Senhor é uma igreja que se preocupa com o ensino da palavra. Jesus, ele subiu ao templo e ele não foi lá para fazer uma cura, ele não foi lá para fazer um milagre, não foi lá para fazer um prodígio, nem um sinal. Ele foi lá para ensinar a palavra. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E queridos, não deve ser só a preocupação da igreja enquanto executora do ensino, enquanto a parte ativa do ensino, mas deve ser a nossa preocupação enquanto cristãos. Qual tem sido a sua motivação para ir ao culto? Quando você vai a uma igreja, é para buscar uma bênção, é para buscar uma cura, é para ver um prodígio, um sinal, um milagre, para você se sentir bem, ou para você ouvir a palavra de Deus de forma genuína? O segundo ensino que Jesus nos deixa hoje, para a gente finalizar, é que nós somos chamados a obedecer a palavra. Nós precisamos de aprender, nós precisamos de ensinar, nós precisamos de ser apaixonados e precisamos de obedecer. Aqueles homens na época de Jesus sabiam demais, tinham conhecimento demais, os lábios falavam bonito, mas o coração deles estava longe. E o nosso coração não pode estar longe. Não adianta nada a nossa boca verborrar coisas lindas, bonitas e palavras de ordem, se o nosso coração está longe do Senhor. Hoje Ele está nos chamando a ter um coração posicionado nele, a ter um coração totalmente entregue e devoto a Ele. Fique de pé. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer porque de ti vem o nosso sustento. Senhor Deus, nós queremos ser zelosos, Pai, com a tua palavra. Jesus, nós queremos ser zelosos com o teu ensino, porque acreditamos que
a verdadeira libertação vem por meio de te conhecer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, que Teu Espírito Santo possa nos levar a Te conhecer cada vez mais e de forma cada vez mais profunda. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti e que os nossos corações possam se voltar a Ti em santo temor e tremor. É a oração que nós fazemos e oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Vocês ainda estão felizes? Amém? Queridos, que Deus abençoe muito vocês e espero todos vocês para o nosso culto de noite. Amém?